A minha entrevistada de hoje está falando diretamente da Europa. Eu vou conversar com Roberta Zug, que é mestre e doutora em reprodução animal pela Universidade de São Paulo. Ela é conselheira do Conselho Científico Agro Sustentável, CCAS. E o tema da nossa entrevista será: protestos de produtores europeus podem afetar o agro do Brasil. Roberta Zug, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigada por participar do programa e poder falar mesmo de longe, a gente está perto, né? Que a internet nos une. Hoje em dia não tem mais longe, as distâncias acabaram, viu, Zug? Me conta uma Exatamente. coisa, você tá em Luxemburgo, na Eu Europa estou em Ocidental, é isso? Luxemburgo. Exatamente. Luxemburgo é um país que às vezes as pessoas acham que é um pedaço da Alemanha, né? Mas Uhum. na verdade, Luxemburgo é um pequeno país, é o único grão-ducado. A gente tem um grão-duque, a gente não tem rei nem príncipe, a gente tem um grão-duque, também é uma família real. Ele está incrustado entre Bélgica, Alemanha e França. Então, está bem no coração ali da comunidade europeia. E, inclusive, Luxemburgo, ele tem um tratado de Schengen, que todo mundo ouve às vezes falar das questões de quando você vai viajar, se está dentro de Schengen, espaço de Schengen ou não. É porque em Luxemburgo, né, nessa cidade, que é um cantinho que tem fronteira com a Alemanha, a França e Luxemburgo, que eles começaram a comunidade europeia. E Luxemburgo tem uma representatividade muito forte, é um país rico, acho que é o maior salário mínimo da Europa, apesar de ter um terço da população de Curitiba, tem 650 mil habitantes e tem 4 vezes o tamanho de Curitiba. Como eu sou paulista, mas eu morava em Curitiba, é uma medida que eu sempre tenho em relação ao país. É um contraste sair do Brasil e vir para um país tão pequeno, onde em 35 quilômetros eu esbarro na França, mais 40 quilômetros eu estou na Alemanha e mais uns 35 eu estou na Bélgica. Então, às vezes é até difícil a gente conseguir mensurar, porque as nossas fronteiras são muito maiores, né? E até para explicar para as pessoas aqui. Mas o momento que eu estou vivendo hoje é aqui na Europa, nesse país pequenininho, mas que é bastante importante. Antes de nós falarmos dos protestos, o que é o Conselho Científico Agro Sustentável? Então, o conselho ele foi criado em 2011, que é uma organização civil, né, que tem o objetivo de discutir todos esses temas relacionados à sustentabilidade e se posicionar de forma clara em relação ao assunto. Então, a gente tem muitos temas que às vezes são debatidos com conceitos errados, de que faltam às vezes profissionalismo no campo ou alguns produtos que são utilizados. E o conselho ele é composto de diversos especialistas de áreas distintas, tem pessoas de grande renome dentro do conselho e muitas vezes nós estamos ali para gerar conteúdo, para conversar com a população. Então a gente fica naquela interface entre os artigos científicos, que eles são escritos de uma forma não tão de fácil acesso para o consumidor, para a comunidade em si, e a gente vem para traduzir isso e levar o conhecimento técnico para a sociedade, né? O foco, claro, sempre é o Brasil e a gente tem os assuntos internacionais. E eu há 3 anos estou aqui como, entre aspas, correspondente, continuo no CCAS e sempre que tem esses assuntos eu estou atuando junto ao conselho. Zug, está acontecendo um movimento de produtores rurais aí na Europa. O que está acontecendo? Conta pra gente. Pois é. Assim, os produtores aqui eles são relativamente mais organizados, até porque as dimensões são outras, né? Então as propriedades são muito menores, eles acabam tendo mais contato, tem muitas organizações, sindicatos, associações, e eles têm uma força grande. São os donos da terra, né? Então é aquela característica da cultura do país, porque quando a gente fala de produção de alimentos, a gente fala de alimentação, a gente não fala só de nutrição, a gente fala de cultura também. E dentro da Europa a gente conhece muito bem, eles têm as proteções, né, por exemplo, de queijo parmesão, os queijos brie, camembert, né, ou mesmo champanhe. Então você tem essa proteção em relação aos produtos e à produção. Existe realmente uma cultura em relação à alimentação. Então esses produtores eles estão organizados, as redes sociais colaboraram muito para isso,
E com a retirada dos subsídios em relação, por exemplo, ao diesel, que é um custo alto, já que grande parte aqui você tem mecanização, até pelo custo de mão de obra, então a utilização de equipamentos, implementos agrícolas, ela é muito intensa, isso acaba ampliando o custo, por exemplo, de insumos como o do diesel, e também em relação ao acordo com o Mercosul, onde os produtores enxergam que é uma competição desleal em relação aos produtos aqui, comercializados, produzidos aqui. Porque o custo Brasil, a gente fala de Mercosul, mas o Brasil está no olho do furacão, porque de fato ele é o player mais importante dentro do Mercosul em relação à produção. A Argentina também é forte, mas em relação a esses produtos, mesmo o Brasil é quem joga mais, né? É o que mais cabeceia e faz gol. Então o Brasil acaba sendo um grande alvo dessas manifestações, onde os produtores enxergam que eles vão ser prejudicados em relação a esses produtos que vão chegar com menos impostos, com mais, entre aspas, mais benefícios no entendimento deles. Mas nós sabemos que os produtores europeus são altamente subsidiados, sempre foram, muito mais do que aqui no Brasil, né? Por que essa preocupação tão grande? Por que o Brasil, de repente, virou assim esse player que preocupa tanto a Europa? Tem alguns pontos que depois que eu estou morando aqui que eu consigo entender. Por exemplo, existem subsídios, no Brasil você também tem empréstimos para aquisição, por exemplo, de animais, que é uma parte que me cabe, né, que eu conheço bem. Aqui, para você conseguir qualquer subsídio, um produtor de leite, ele precisa ter os animais dele em controle leiteiro e ele precisa comprovar que os animais que ele tem dentro da propriedade são melhoradores. No Brasil, a gente não tem esse tipo de exigência. Você consegue financiamento para animais com baixíssima quantidade de produção, né? Eu já vi até no passado, acabaram comprando rebanho onde o rebanho depois testou positivo para tuberculose, teve que fazer um abate sanitário. Então, isso inexiste aqui. Então, você tem, de certa forma, mais subsídios, né? Existe realmente uma facilidade de empréstimo e de ajudas mesmo em relação ao produtor, mas por outro lado, a mesma mão que dá, ela bate, né? Ela exige muito mais em relação a isso. Você olha a França, isso eu acompanhei de perto por causa de uma compra que estava sendo efetuada. Para você comprar uma propriedade, você tem que demonstrar que existe, por exemplo, uma pessoa que não tem, vou colocar o meu irmão, que é um técnico de futebol, nem mora aqui, mas se ele quisesse comprar uma propriedade, ele não poderia, porque ele não é da área agropecuária. Então tem que ser, normalmente eles buscam pessoas jovens e que tenham uma formação, um perfil da área agropecuária. Então existem várias restrições em relação à aquisição, por exemplo, de propriedade. Se você herda uma propriedade e você não tem esse perfil, você não tem uma pessoa responsável que possa assumir isso tecnicamente, essa propriedade vai ter que ser vendida. Então, tem vários critérios que são muito diferentes do que a gente conhece no Brasil. E, lógico, existem os níveis de exigências também diferentes. Aqui, um trabalhador é um custo muito alto, então, nas propriedades, mão de obra familiar impera, porque um custo em Luxemburgo está quase 2.500 euros um salário mínimo, que é o mínimo que você vai pagar para uma pessoa que trabalha numa propriedade. Para você embutir isso no preço, fica inviável. Então, quem trabalha é o pai, a mãe, o filho, e quem está e não tem final de semana, e lógico, muita mecanização, ordenha robotizada. Então, eles têm umas exigências que no Brasil você acaba tendo menos. A aplicação de qualquer agroquímico, qualquer produto químico na propriedade, eles têm que tirar uma autorização no organismo, por exemplo, na prefeitura, existe como se fosse um departamento específico, e está ali controladinho cada miligrama, tudo que está sendo utilizado. Então, existem esses controles que, de fato, eles acabam onerando e dando mais trabalho para o produtor, mas, por outro lado, ele tem esses subsídios. E o que acontece é que eles não enxergam que o Brasil consiga cumprir, como eles são obrigados a cumprir, né, vários requisitos, tanto de âmbito social, como das questões ambientais. Então, a briga tem sido exatamente nesse sentido. Esse movimento dos agricultores na Europa, ele ganhou destaque maior após a trágica morte de uma produtora francesa e de sua filha, né, durante uma manifestação. O que aconteceu ali exatamente? Essa produtora era uma pessoa bastante engajada nas redes sociais, ela era nova, uma pessoa nova, uma mulher, produtora, acho que ela tinha 36 anos,
e ela estava num desses bloqueios, e um carro furou o bloqueio e passou por cima dela e da filha de 12 anos. A filha ainda até ficou viva e foi para o hospital, e depois ela foi a óbito. E o pior de tudo é que as pessoas que estavam dentro do veículo, elas eram, se não me engano, da Armênia, e elas estavam demandando para ficar no país, né, um asilo político, e tinha sido negado já há um tempo, já tinha sido solicitada a saída do país, e essas pessoas estavam de forma irregular no país. Então, isso acaba levando um vulto muito pior. Provavelmente essas pessoas furaram o bloqueio porque estavam com medo de serem pegas, alguma coisa nesse sentido, e ainda você tem todo um movimento, às vezes refratário, à entrada de pessoas sem documentos no país. Então, isso inflamou muito, já que era uma pessoa conhecida, uma pessoa bem ativa, que começou na propriedade, que veio da cidade para o campo, daqueles que compram, porque isso acontece muito, né? O jovem, ele tem facilidade para comprar pequenas propriedades e ser produtor. Então, tem pessoas que vêm da cidade e assumem propriedades, porque existem essas características que a França exige. E ela era uma pessoa muito conhecida, então isso causou um impacto, né, imenso nas redes sociais, nos grupos, já que foi a morte ainda para uma pessoa que estava em situação irregular no país. Então, se inflama dos dois lados o que estava acontecendo. Bom, a situação é o seguinte: tem greve, tem bloqueio de estradas, tem protestos em frente a grandes eventos, aí, enfim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que está a situação dos supermercados? Eles já começaram a ser afetados? Já começou a haver escassez de alimentos? Sim, as gôndolas já tem vários supermercados com gôndolas vazias. Aqui é bastante grande, então a gente tem grandes cadeias de supermercados. Mesmo uma cadeia de supermercado francesa, às vezes ela está na Bélgica, ou cadeia belga, ela está na Alemanha, está na França, e aqui em Luxemburgo, mais ainda que é pequeno, né? Então, algumas cadeias de supermercados já estão com as gôndolas vazias, e eles colocam os avisos que é por conta dos bloqueios. Isso aqui, eu vi, né? Isso acontecendo em supermercados aqui, mas tanto na França, Alemanha e Bélgica também estão com um problema de abastecimento, porque as estradas estão trancadas. Veja, essa manifestação, o Brasil está no meio dessa questão em relação ao acordo do Mercosul, mas as manifestações elas também estão para países dentro da comunidade europeia. Semana passada houve um bloqueio e eles destruíram uma carga que eram de ovos que estavam vindo de Portugal, porque Portugal é um grande exportador de ovos, grande produtor de ovos, apesar de eles consumirem todos os doces lá tem gema, né? Mas eles são grandes Sim. produtores, todos tem muita gema de ovo. Eu falei, não é possível que Portugal produz tudo que consome. Produz e comercializa. Só que Portugal, assim como o Brasil, você tem uma diversidade muito grande, uma simetria entre os estados, você também tem essa simetria aqui entre os países. Então, enquanto o Luxemburgo tem um salário mínimo de 2.500 euros, Portugal tem 800 euros. Existem também uma questão de migração e às vezes exploração até, e esses produtores na Bélgica, eles destruíram várias cargas de ovos, que é desleal a concorrência de Portugal em relação ao produtor de ovos da Bélgica. Então, esse movimento, ele tem o Brasil no meio, mas ele também tem desses países em relação a outros países da comunidade europeia que eles enxergam que tem uma concorrência desleal em relação a eles. Então, isso existe também entre os países. O Brasil, óbvio, que é muito maior do que Portugal, que pode assustar muito mais em relação a esse acordo, mas também existem entre outros países aqui mesmo da comunidade europeia, não só o Brasil. Você sabe dizer de quais países existem produtores fazendo protestos? Começou na Alemanha, a França, a Bélgica, a França. Esses foram os que começaram com maior movimentação, e são os meus vizinhos aqui, né? Então, a Alemanha foi o que começou, a Holanda também tem movimentos, mas o país que começou mesmo, que iniciou o processo de bloqueio, foi a Alemanha. A Alemanha também, os produtores estão revoltadíssimos, eles também têm questões, principalmente ambientais,
que são severas e que eles entram em briga para que haja um cumprimento em relação aos outros produtores também, não somente os da Comunidade Europeia, mas como também, principalmente, os que são importados de fora da comunidade. A ideia é, a partir do momento que você tem uma exigência para o produtor local, que essa mesma exigência seja cumprida pelo importador, né, de quem se importa. E o que acontece com o Brasil é que eles não enxergam o cumprimento. Existe um cumprimento? O Brasil tem propriedades que são maravilhosas, dá 10-0 a propriedades que eu conheço aqui. Falando exatamente de leite, que é o meu setor, é o que eu conheço muito. E mesmo na produção pecuária de corte. Só que a gente sabe que existem também propriedades muito longe de cumprimentos de requisitos básicos, tanto de boas práticas agropecuárias, como de questões ambientais e todo esse arcabouço que a gente tem na produção. E, infelizmente, muitas vezes, a imagem que chega aqui não é essa propriedade que eu estou falando, até porque ela é um ponto fora da curva, né? Ela acaba sendo além, que normalmente não é o padrão brasileiro. Mas a gente precisa não somente cumprir, né? A gente tem uma legislação que é bastante severa, a legislação ambiental, há itens de mais cumprimentos do que mata ciliar aqui eu vejo muito pouco, área de preservação, como a gente tem no Brasil, de obrigatoriedade dentro da propriedade, não é requerido aqui, você tem áreas de preservação do Estado, é uma visão um pouco diferente, e a gente tem requisitos assim, mas a gente não consegue transmitir o cumprimento desses requisitos, né, de fato, a gente estar em aderência à legislação para o nosso comprador. Esse é um ponto muito crítico, a gente precisa fazer e conseguir demonstrar que a gente faz, já que tem um oceano inteiro de distância que você não pode ir lá olhar, dar uma checadinha. Então, a gente precisa ter mecanismos de verificação nessa distância que tragam, de fato, essa credibilidade. Como é que a população europeia vê esses protestos? Qual é a percepção? Então, a gente fala de comunidade de população europeia, a gente tem que pensar que também é outra miscelânea, né? Então, você tem aquelas pessoas que quanto mais barato for, melhor, então pouco importa se o produto vem de mão de obra escrava, se está vindo da China, se está vindo da Índia, se foram crianças que fizeram ou não, você tem aquelas pessoas que estão sobrevivendo, elas de fato não estão com preocupação em relação à origem, ao comprimento. Mas você tem uma parcela muito forte, que é bastante escolarizada, e que enxerga que é uma competição desleal. Muita gente está dando suporte, mesmo que uma falta de supermercado, então você está nos grupos, por exemplo, de brasileiros aqui em Luxemburgo, que algumas pessoas falam, os produtores estão certos, pessoas que não são do meio agropecuário, mas que enxergam que eles também têm que ser beneficiados em relação a essa competição, porque não seria justo você pagar salários altíssimos, ter um custo de vida muito alto e competir com preços que são muito diferentes, né? Então, o custo de um frango, de 1 quilo de frango, que chega aqui na Europa, às vezes a 1 a 2 euros no máximo, isso vai ser o custo de uma pintainha para o cara criar o frango caipira dele aqui. Então, isso acaba sendo uma competição desleal e essas pessoas enxergam que, de fato, precisa ter uma compensação, talvez, para que você possa manter esses produtores, não dá para exterminá-los, eles fazem parte do país, eles fazem parte da cultura e eles precisam receber o suficiente para que eles possam continuar produzindo. Então, existem iniciativas muito interessantes, por exemplo, existe um que chama Vermelhos, e não tem só aqui em Luxemburgo, tem na Bélgica, tem o Latte italiano, onde você tem essa visão de fair trade, né, de comércio justo. Então, você tem o latte justo na Itália, que é exatamente isso. É um leite justo, onde você paga os custos do produtor e paga também o que seria um salário. Então, ele tem uma bonificação em cents em relação ao litro do leite, né, um pouquinho mais caro do que o leite normalzão, assim. Por quê? Porque ele tem esse custo que é pago para esses produtores locais. Então, existem vários consumidores que, de fato, eles compram, eles preferem o produto local, porque sabem que isso está sendo aplicado na propriedade, que são pequenos produtores e que precisam viver, precisam, né, ter a sua propriedade, é um trabalho deles, e acabam pagando a mais pelo produtor local. Tem Alemanha, tem França, tem Bélgica,
tem na Suíça, tem na Itália, acho que são esses os países que têm essa marca de leite justo, e eles trabalham falando de custo de produção, então tem sempre uma margem além do custo de produção para que o produtor tenha rentabilidade e dignidade na sua vida. Aliás, vai ser muito bom te fazer essa pergunta, porque eu já fiz para outras pessoas, mas não que moravam na Europa. Então você vai me dar uma percepção aí da Europa. É a maioria da população europeia que tem essa percepção ou é uma minoria que tem essa percepção? Porque o nível de exigência dos europeus para com os brasileiros é muito grande. Só que se nós formos cumprir tudo aquilo que eles exigem de nós, nós vamos ter um custo muito mais alto. Eles estão dispostos a pagar por isso? Isso na sua grande maioria. Ou é uma pequena parte que pagaria por isso e o restante, não, tá bom do jeito que tá. Não, o que eu enxergo é assim, existe uma parcela da população, desses que tem um salário muito mais, uma condição financeira socioeducacional diferenciada, sim. Eles pagam a mais, eles exigem produtos, são pessoas que verificam a origem, por exemplo, de vestimentas e que querem saber se é de puro algodão, que compram, inclusive, produtos que são de origem ou feito comunidades específicas, sim, não é a grande maioria, porque no fim a grande maioria às vezes está lutando, né? Você vende o almoço para pagar a janta, não é todo mundo que está, porque a gente fala de Europa, mas existe uma classe econômica também que não está longe de ser rico, né? Eles estão sobrevivendo. É óbvio que é muito diferente quando a gente fala de pobre no Brasil, a partir do momento que você tem uma assistência do Estado, que tem ajudas, que tem benefícios, que tem uma escola pública gratuita, que é um dos motivos de eu estar aqui, para minha filha usufruir de uma escola de qualidade, né? E que é diferente do Brasil. A pessoa, em umas condições de vários que estão aqui, estaria numa condição muito ruim no Brasil. Então, mas existe essa classe e que ela vai procurar o produto mais barato, ela não vai comprar aquele ovo que é de galinhas que estão num tempo, que não estão em gaiolas, não, o que tiver mais barato vai comprar. Existe essa parcela também, mas por outro lado, existe uma grande parcela de consumidores que são conscientes, pode-se dizer assim, onde eles estão preocupados, é a venda direta, é a compra direta. Você tem de produtores, aqui é muito bonitinho, tem lugar que você vai e não tem ninguém para vender. Você deixa o dinheiro ali e pega um saco de batata, por exemplo. Tem vários locais assim, você para na estrada, você só deixa o dinheiro e pega, né? Que é a venda direta do produtor. Tem uns potinhos de mel, tem isso, tem aquilo, e não tem ninguém para controlar. Às vezes você fica. A primeira vez eu falei, nossa, parece que eu estou roubando alguma coisa. Eu pus o dinheirinho ali e saí. Então, existe esse consumidor, é um mercado muito diferente, é uma comunidade muito diferente do que a gente vivencia no Brasil. Talvez o dia que nós tivermos a idade que a Europa tem hoje, nós também estejamos no mesmo patamar, né? Nós somos muito jovens, é um país muito jovem, Sim. lógico, não quero justificar com isso as cacas que os brasileiros fazem, né? Aqui, se deixar o produto, a pessoa leva o produto e ainda leva o dinheiro, que está ali na sua grande maioria. Tem gente honesta, muita gente honesta, mas tem muita gente desonesta também. Mas, enfim, esse não é o tema da nossa prosa. Como é que o Brasil pode ser afetado com esses protestos? O que isso pode impactar diretamente o agronegócio brasileiro? O meu maior medo, na verdade, é que a gente perca essa oportunidade desse acordo bilateral. Porque esse é um acordo que está sendo costurado há muito tempo, ele é muito importante para o Brasil. Eu enxergo que isso vai abrir muitas fronteiras, e perder essa oportunidade vai ser muito ruim. Por outro lado, eu enxergo também que é um momento que o Brasil possa evoluir em relação a isso. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei muito com certificação desde 2002, que eu trabalhava na parte de boas práticas, certificação agropecuária, falo de transparência com o consumidor, de qualidade, não só você produzir com qualidade, mas você evidenciar que você produz dentro dos conceitos de qualidade do produto, não só das características organolépticas, né, ou das características sensoriais ou de sanidade, mas também aquele entorno da produção, né, uma rastreabilidade, você conseguir identificar a origem de um produto, e a gente tem isso. E às vezes eu fico triste que a gente não consegue mostrar. Eu trabalhei com cooperativas lá no Sul, onde você tem de fato um pagamento adequado para o produtor, né? Então, uma cooperativa de suínos, fui auditar vários, participei dos programas de implementação, onde aquele indivíduo, se ele estivesse na cidade, ele
ele está em uma vida péssima. E ali, produzindo, cuidando dos suínos, 1.000 animais do confinamento, da terminação. Ele tinha uma vida, um carro de qualidade, tudo dentro de casa, uma vida ótima, filho fazendo faculdade. Então, você enxerga que tem essa distribuição de renda ao longo da cadeia. E a gente não consegue, às vezes, transmitir isso. E aí acaba chegando o quê? Somente aquele produto de forma ilegal, de desmatamento ou queimadas, etc. A gente não separa. Talvez porque o próprio Brasil, pelo volume que você tem de pessoas, acabe consumindo muito que tem ali, ou você tem outros mercados menos exigentes que também consomem e vão comprar esse produto, às vezes não tem essa necessidade de querer demonstrar de fato que é um produto dentro de especificações e ambientalmente correto, socialmente justo, que eu acho que é a palavra que a gente deveria mais brigar, né? Esse conceito do socialmente justo, que é o que a gente precisa implementar no Brasil, que é uma coisa que tem aqui. Então, essa parte social, muito mais que a questão ambiental, eu acredito que a questão social seja algo que o Brasil possa ganhar se de fato a gente cumprir ou se comprometer a esse acordo bilateral de ter também esse acordo e cumprir as questões sociais. O presidente da França, o Macron, ele está muito empenhado que esse acordo não aconteça. Você acha que ele pode acabar influenciando outros políticos a abandonarem o acordo? Veja, a França é um país muito forte dentro da comunidade europeia. E os produtores são franceses, eles são bastante engajados, eles eles têm uma força política também forte dentro do país, e eles enxergam realmente uma perda muito grande dos produtos deles. Por quê? A França não produz em quantidade, né? Produz uma quantidade grande, mas ela tem essas questões de você ter um produto de valor agregado no sentido da qualidade do produto em si. Então, você tem várias características, desde as questões de denominação de origem, indicação de procedência, como características do produto, então, do produto em si, que eles enxergam mais-valia, um valor a mais, no sentido de que é o produto francês. A partir do momento que você começa a trazer outros produtos que não atendam as mesmas especificações, que tem um custo muito mais barato, provavelmente as vendas elas vão cair. Não vão ter na mesma proporção, porque vai ter aquela parcela que é grande da população que está ávida a pagar o mínimo, pouco importando qual é a origem do produto, o quanto isso está impactando ou não. Isso é o comércio, é a sociedade. Então, eles vão brigar exatamente para isso. Podem conseguir? É jogo de poder, vai depender do que tenha mais nesses acordos, né? Que às vezes a gente nem fica sabendo exatamente o que tem, né? Em relação a outros negócios, outros business entre os países. Difícil dizer, seria um chute, mas eles estão trabalhando fortemente. E você tem França, a Bélgica, em termos de tamanho, não é tão grande, mas tem um poder político, e a França e a Alemanha juntas, elas são extremamente importantes na comunidade europeia. Nem vou falar de Luxemburgo, porque Luxemburgo é pequenininho, apesar de ter um poder em termos de políticos, não impacta nesse sentido, mas a França e a Alemanha juntas, elas são muito fortes na comunidade europeia, né, de dar as ordens, né, número de deputados, etc. Europa tem dinheiro, tem poder, Brasil tem alimento. Quem mais perde com a não realização desse acordo? O pobre. Sempre quem perde é pobre, porque O rico vai pobre estar sempre brasileiro ou o pobre europeu? dos dois lados, os que estão aqui, um monte de ilegal que tem também aqui, mas acho que o Brasil acaba perdendo mais. Eu acho que o Brasil tem não só a oportunidade de negócio, porque a gente tem que enxergar os dois lados, né? Óbvio, a oportunidade de negócio é excelente para o Brasil, é você ampliar as vendas, chegar num mercado que paga mais, que tem capacidade de compra desse produto e que é grande, a população é imensa da comunidade europeia. Então, o Brasil perde muito com isso. E eu acho que o Brasil perde uma oportunidade também de se adequar e de fazer uma distribuição de renda mais justa, porque quando a gente tiver uma sociedade onde você tem um poder de compra maior, isso também é benefício para o país, a partir do momento que você gera o próprio recurso, a economia roda ali dentro, isso é muito importante. Vivendo aqui onde você tem algo mais igualitário entre as pessoas,
a gente percebe o quanto o Brasil é desigual, o quanto ele é desigual em oportunidades e mesmo oportunidades de alimentação. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer uma distribuição ao longo da cadeia de melhor pagamento para chegar no produtor ali, eu acho que o Brasil também ganha. Lógico, com esses mecanismos de transparência são imperativos para que a gente chegue nesse mercado, mas vai ter bastante briga ainda, eu tenho certeza disso, que ainda vou ver bastante manifestação nos meus vizinhos. Aqui não está tendo manifestação, apesar de ouvir alguns rumores entre os produtores, não teve nenhuma manifestação mesmo. Mas Luxemburgo já foi prejudicado, porque ele tem muito trabalhador transfronteiriço, que a gente chama, e às vezes as pessoas não estavam conseguindo porque as estradas estavam fechadas. O que o produtor brasileiro tem a ensinar para o europeu e o que o produtor europeu tem a ensinar para o produtor brasileiro? Acho que o produtor brasileiro tem muita resiliência, né? Não é fácil a gente ser produtor, não é fácil encarar as adversidades. O produtor europeu, ele tem algumas características bem diferentes aqui. Por exemplo, um produtor que eu conheci de 500 vacas em lactação. Esse cara rodava à noite em trator e fazendo trabalho de campo. Dificilmente é um gado de elite, estou falando de alguém que produz 25, 30 mil litros dia, né? E ele estava em cima do trator e trabalhando, por quê? Porque o custo de mão de obra é muito cara. Então, o envolvimento do produtor aqui é muito forte em relação à produção dele. Então, esse contato também faz muita diferença no sentido de que o produto é dele, né? Então, a qualidade, a garantia, ele está muito próximo dessa produção, ele não terceiriza as obrigações, não é muito de funcionário. Então, a produtividade é muito maior de cada funcionário que tem ali em relação à parte de produção e de ganho. Você vai falar de um custo ambiental, por exemplo, de uma vaca de 5 litros para uma vaca de 50, 40 litros, vamos colocar em média, o custo ambiental é muito maior da vaca de 5 litros, falando em termos proporcionais de volume de leite, porque você tem um custo de mantença do animal que vai ser o mesmo. Então, isso tudo a gente precisa ganhar também no Brasil, de ter essa produtividade. Eu estou falando em termos gerais, né? Porque a gente pega os tops, é a mesma diferença, né? Se eu tenho propriedades que, nossa, queria levar os produtores daqui para visitar, para eles mudarem a imagem que eles têm do Brasil, porque estão acima, estão longe, produzem energia renovável, tem solar, fazem biodigestores, outras características. E que alguns estão bem longe do que a gente tem aí no Brasil. Mas uma grande maioria não está nesse patamar. Então, eu acho que eles aprenderiam um pouco a resiliência que o brasileiro tem que ter para conseguir produzir. Eles aqui estão numa zona de conforto um pouco melhor, e o Brasil poderia ganhar nessa parte de produtividade, né? A produtividade de cada propriedade, área, animal, e mesmo a produtividade do indivíduo que trabalha na propriedade rural. Zug, a gente sabe que a corda sempre rompe do lado mais fraco. Então, o pobre de qualquer lugar do mundo é o que sofre. Vamos torcer para que nem os brasileiros, nem os europeus paguem por essa conta, né? Que no final das contas tudo dê certo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E esse canal está sempre aberto para você, tá? Sempre que quiser trazer informações, fique muito à vontade. E vamos torcer para as coisas acontecerem da melhor forma possível, tanto para europeus quanto para os americanos. Eu agradeço estar para bater esse papo aqui contigo. A hora que precisar, eu estou disponível aqui, estou atuando, tentando entrar no setor que é um setor bastante competitivo aqui. E sim, eu concordo, a gente tem que ter uma boa mesa de conversa para que todo mundo saia ganhando. O planeta é um só, todo mundo tem que comer, né? Tem que valorizar alimentos, e quem sabe a gente possa sair num ganha-ganha para todo mundo ali. Para os produtores daqui, eles precisam produzir, eles precisam comer, eles têm o direito à terra deles, eles também têm que ser enxergados, mas nós não podemos esquecer que o Brasil tem um potencial, e como é que a gente pode trabalhar num ganha-ganha. Grande abraço para você. Até mais. Tchau. Eu conversei com a Roberta Zug, direto de Luxemburgo, na Europa Ocidental. Ela é mestre e doutora em reprodução animal pela Universidade de São Paulo. É conselheira do Conselho Científico Agrosustentável. E nós falamos a respeito dos protestos de produtores europeus que podem afetar diretamente o agronegócio brasileiro.
Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário para a gente, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.